Quando Pedro negou, quem cantou? Um galo ou um instrumento? O que é dito no texto é que o Senhor Jesus faz uma predição a Pedro, de que antes que o galo cante, 3 vezes Pedro o negaria. E a pergunta é, o que cantou naquela madrugada? Foi um galo, mesmo ave, ou foi um instrumento? Será que o texto ele é literal? O galo que cantou naquele momento foi literal ou um instrumento, um galicínio, um instrumento daquela época? Fica até o final desse vídeo, porque o Interpretando o Texto de hoje vai tratar especialmente desse assunto tão debatido aí entre vários acadêmicos. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. A primeira interpretação que se tem a respeito desse texto é que, quando a Bíblia fala galo, analisando o texto original, que é o texto grego do Novo Testamento, se trata de uma ave literal, usando como base também o argumento hermenêutico de que, quando você for para um texto, você primeiro deve ir para a literalidade textual, se o contexto exigir que é necessário que se interprete de forma literal. Os eventos que Jesus está mencionando nesse mesmo capítulo, que é o capítulo 14, por exemplo, desse evangelho, que é o evangelho de Mateus, está tratando de coisas literais, de eventos que aconteceriam e que de fato aconteceu. Então nos leva a entender que a interpretação literal ela é mais convincente a respeito desse assunto. Mas tem algumas complicações no que tange a outras interpretações a respeito do galo especificamente, é isso que nós vamos falar. A segunda interpretação que se tem sobre esse texto é que ele é metafórico, ou seja, quando usa-se a expressão galo aí no texto, não é uma ave, não é literal, mas é um instrumento. No período do Novo Testamento, a Judéia e os judeus ali que habitavam eram vassalos do Império Romano. Portanto, havia um instrumento que era tocado chamado galicínio. Essa expressão galicínio em latim significa canto do galo. Era basicamente o toque de uma trombeta que ocorria na fortaleza de Antônia, principalmente na troca da guarda de soldados, nas vigílias da madrugada, nos horários. Para reforçar ainda mais esse argumento, muitos que assim interpretam o texto usam Marcos capítulo 13, versículo 35, quando Marcos usa a expressão canto do galo ali no texto para se referir à troca de soldados em fusos horários, em questão de horário, que era da meia-noite até as 3 da manhã. Mas há uma terceira interpretação a respeito desse texto, a interpretação da Mishinar, na divisão Nezikim, tratado Baba Kama 7.7, que havia uma proibição dos judeus de criar aves, principalmente em Jerusalém, por se tratar de animais impuros, conforme a relação de animais puros e impuros lá no livro de Levítico, na Torá judaica. Esse tratado proibia os judeus de criar aves como galo, por exemplo, o que reforça ainda mais a ideia de que não foi galo literal que cantou naquele momento em que Pedro negou a Jesus. Mas nós sabemos, como eu falei anteriormente, que os judeus eles eram vassalos do Império Romano. Então o Império Romano era pagão e possivelmente esse galo poderia ser dos romanos, não necessariamente dos judeus, e eles não poderiam contrariar. Uma possível quarta interpretação a respeito desse texto é que no ano 66 depois de Cristo, um certo jovem, um jovem pagão, ele ofereceu dentro de uma sinagoga judaica no Shabá, no sábado, ele ofereceu um galo, sacrificou um galo e derramou seu sangue ali na sinagoga, profanando o dia do Senhor para o judeu, que era o sábado, e também a sinagoga do Senhor, que era considerado um local sagrado, reforçando essa ideia de que o galo não era literal. Porém, se observarmos a literalidade textual, como eu já disse a princípio, se trata de galo literal mesmo. Por isso a minha posição está entre as duas, entre o galo literal e o galicínio, porque há muita força exegética também para provar que era um instrumento.
eu fico neutro nessa questão, todavia eu vou mais pela literalidade textual. Fico entre as duas posições, mais pendendo para a posição literal do texto, levando sempre em primeiro plano para a literalidade e não no conceito de Orígenes, que nós devemos interpretar um texto de forma alegórica, usando sode, né? De forma alegórica, figurativa e espiritual, mas sempre em primeiro plano, observando o contexto da passagem, a sua literalidade textual. E você, o que acha a respeito disso? Era galo ou era instrumento? Diga aqui nos comentários. Antes que eu me encerre, para não deixar em teorias conspiratórias aqui para vocês, esta camisa que eu estou usando é proposital, tá? Nós estamos falando a respeito de galo e eu não sou muito chegado em galo, não. Deus abençoe vocês. Compartilhe com seus amigos.